Bom, nessa apresentação, introduziremos a Marketplace desenvolvida no escopo do projeto Fendi, a qual permite a interação dos usuários com o restante do ecossistema. De modo geral, o Fendi tem como objetivo projetar, desenvolver e implantar um ecossistema para oferta, distribuição e execução de funções de redes virtualizadas. Ao longo da apresentação, utilizaremos o termo VNF, que é um acrônimo para Virtual Network Function, como referência a uma função de rede virtualizada. Bom, o foco da Marketplace do Fendi é oferecer funções de redes virtualizadas de forma simplificada, seguindo o modelo de One Click Install. Esse modelo pode ser encontrado também em outras marketplaces focadas em diferentes tecnologias. Podemos citar como exemplo de marketplace o Google Play para aplicações Android e a AWS para produtos e infraestruturas de cloud computing. No Fendi, especificamente, através de uma plataforma web, um usuário é capaz de escolher uma VNF e um catálogo e contratar sua funcionalidade com apenas um clique. O ecossistema que compõe o Fendi, por sua vez, é capaz de fornecer toda a infraestrutura e realizar as configurações necessárias para que a VNF contratada esteja operando em poucos segundos. Além disso, desenvolvedores interessados também podem ofertar suas VNFs dentro do Fendi. Bom, ao criar um ambiente então, que aproxime os desenvolvedores, sejam eles pesquisadores ou empresas, dos usuários interessados em utilizar VNFs, nós incentivamos o surgimento de VNFs inovadoras por parte dos desenvolvedores, principalmente para suprir a demanda dos interessados. Assim, a Marketplace proposta pelo projeto Fendi possibilita que usuários interessados tenham acesso a funções de redes que supram as necessidades básicas e também as avançadas, ao mesmo tempo que provê um meio para explorar o potencial de lucratividade de VNFs desenvolvidas por empresas ou grupos de pesquisas. A lucratividade da VNF está diretamente associada aos diferentes modelos de negócio que podemos explorar e propor dentro da área de virtualização de funções de rede. Um exemplo de modelo utilizado é o Pay As You Go, onde clientes podem contratar VNFs para suprir uma demanda temporária e pagar conforme a sua utilização. Bom, antes de realizarmos a demonstração da Marketplace, apresentaremos os três atores nesse fluxograma, os três atores principais que atualmente podem interagir com o sistema. Primeiramente, temos o desenvolvedor, o qual pode ser um pesquisador ou uma empresa que deseja oferecer uma VNF no catálogo do Fendi. Para isso, o usuário preenche um formulário com os dados da VNF e oferece um link para o repositório Git que está hospedando a respectiva VNF. O Git, por ser uma tecnologia amplamente utilizada, tanto na academia quanto na indústria, é um meio interessante para garantir que qualquer desenvolvedor interessado possa disponibilizar um serviço no Fendi. Para isso, basta que o desenvolvedor forneça para o Fendi um repositório Git, seja ele privado ou público, seguindo o padrão especificado pelo projeto. Bom, após a submissão dessa solicitação, a solicitação do desenvolvedor fica armazenada em uma base de dados para ser posteriormente revisada por um revisor humano ou um algoritmo autônomo. O segundo ator exerce o papel de revisor. Nesse exemplo, nós vamos utilizar um revisor humano, o qual tem o papel de analisar a VNF e as informações fornecidas pelo desenvolvedor e tomar uma decisão, se a VNF será integrada ao catálogo do Fendi ou não. Ao aceitar a VNF, uma série de comandos são executados no sistema subjacente. Através de uma API REST, é realizada a comunicação da Marketplace com o gerenciador de repositórios, que tem o papel de realizar o clone do repositório que contém a respectiva VNF. Assim, mantemos sempre uma versão local em nossos servidores e garantimos a integridade da VNF no futuro. Por fim, temos o papel então do cliente, aqui representado como tenant. O cliente acessa a Marketplace e tem acesso ao catálogo para realizar a contratação das VNFs. Ao contratar uma VNF, a Marketplace encaminha a solicitação para os módulos responsáveis em se comunicar com o VNF Server e VNF Manager disponíveis, de modo que a VNF contratada então possa ser instanciada rapidamente em um servidor remoto. Agora, iremos realizar então uma demonstração da Marketplace em operação. Bom, iniciaremos então pela tela de login oferecida pelo Fendi. Toda a Marketplace foi implementada utilizando o Django Framework, JavaScript e também Python para a comunicação com os demais módulos de baixo nível do Fendi, como por exemplo o VNF Server e o VNF Manager, que são oferecidos pela camada de gerenciamento e orquestração do Fendi. Existe no Fendi a opção de logar a plataforma através da autenticação federada oferecida pelo ambiente de experimentação da Café Expresso.
Porém, nesse exemplo, utilizaremos o login com o usuário root, que possui as permissões dos 3 atores apresentados no fluxograma anterior, que são o cliente, o desenvolvedor e o revisor. Por isso, ao utilizar esse usuário root, nós teremos acesso a todos os menus disponíveis na plataforma. Bom, temos então na parte da esquerda os menus habilitados. O menu de Management é focado no ator cliente, então usuários fazem parte dos grupos clientes. O Development apenas para desenvolvedores e o Review para revisores. Então, reforçando, nós temos acesso a todos esses menus porque nós estamos usando o usuário root. Se utilizar um usuário apenas com permissão do desenvolvedor, ele terá acesso somente ao menu, por exemplo, Development. E somente o cliente terá acesso ao Management e à Marketplace. Bom, nós vamos iniciar então a demonstração utilizando um exemplo de um desenvolvedor que quer submeter uma VNF para integrar o catálogo do Fend. Para isso, então, nós acessamos o menu Development. E nesse menu a gente clica então na parte de submeter um repositório, em Publish e Submit Repository. Basta então que para submeter um repositório, o desenvolvedor preencha um formulário com todos os dados da VNF que ele deseja integrar ao catálogo. Então, por exemplo, na instituição a gente pode colocar a instituição qual o usuário está representando, como por exemplo a RNP, o nome da VNF, vamos fazer um exemplo no File, a versão 1.0, selecionar uma categoria onde essa VNF está enquadrada, como por exemplo um File na categoria de segurança, colocar um pequeno resumo da VNF que está sendo submetida para ser apresentado no catálogo e uma descrição mais completa para que o usuário possa decidir ao contratar se a VNF vale a pena ou não, por exemplo. Então, uma descrição completa. Bom, e por fim, devemos adicionar aqui um link de um repositório Git. Nesse exemplo estamos usando o GitHub, mas qualquer repositório Git existente pode ser utilizado e submetido para o Fend. Nesse exemplo nós temos então o repositório Git contendo uma VNF file, os descritores como o VNFD e o NSD desse file e um arquivo de configuração seguindo o modelo do Fend. Bom, então ao submeter, a VNF já está submetida no Fend e passível de revisão. Outras opções que a gente tem aqui na parte de desenvolvedor é, por exemplo, o desenvolvedor verificar todos os requests que foram feitos por esse usuário. Então, por exemplo, o desenvolvedor GTFend, ele já tem 4 VNFs aceitas pelo sistema e uma que está para revisão, que foi a VNF que a gente submeteu agora. Aqui então a gente pode acompanhar todo o status de revisão de todas as VNFs submetidas. Então, por exemplo, a gente pode visualizar comentários que os revisores teceram sobre a VNF submetida e aguardar novas revisões. Então, ao ver comentários, por exemplo, um revisor poderia comentar diversas funcionalidades da VNF ou performance e prover um feedback para o desenvolvedor ao aceitar ou rejeitar a VNF. Na parte de baixo aqui também dessa tabela a gente tem o Update Request, que é basicamente a decisão dos revisores sobre VNFs que foram atualizadas, como por exemplo um Firewall 1.3, o Load Balancer 2.0, que é uma tentativa de adição de uma nova versão de uma VNF no sistema. Bom, além disso, nós podemos então também, na parte My Repositories, o desenvolvedor pode gerenciar todas as VNFs que ele é desenvolvedor ou que ele está cadastrado num grupo de desenvolvimento que ele pode ter acesso de administração dessas VNFs. Então, por exemplo, nesse usuário a gente tem acesso a 6 VNFs, que ele foi definido como ou desenvolvedor ou como membro da equipe de desenvolvimento. Nessa tela a gente pode, por exemplo, alterar as políticas da VNF. Ao clicar em Change Policy, por exemplo, a gente pode decidir quem pode contratar essa VNF. Por exemplo, todos os usuários poderiam contratar, ou apenas usuários que fazem parte de instituições específicas podem utilizar essa VNF. A gente pode também definir quem pode ver o código-fonte dessa VNF. Então, por exemplo, quem pode ter acesso ao repositório para verificar a funcionalidade da VNF? Todo mundo, é uma VNF open source, ou apenas usuários específicos. Ou, inclusive, ninguém pode ter acesso a uma VNF código fechado, por exemplo. Bom, outras opções que a gente tem aqui para a gerência dos repositórios no Fend é a opção de fazer um update de um VNFD, do VNF Descriptor. Desse modo aqui a gente pode então descrever modificações no VNFD, como por exemplo alterar
a quantidade de memória RAM necessária para ser utilizado para rodar a VNF, atualizar a quantidade de CPU cores, ou inclusive flavors, ou seja, planos, para ser controlados nessa VNF. A gente basicamente escolhe então um arquivo, que vai submeter como VNFD, e descreve aqui as modificações para que o revisor, ao analisar, possa ter uma melhor ideia do motivo para aceitar ou não esse VNFD. E outra opção seria submeter uma nova versão dessa VNF. Então, por exemplo, a gente tem agora um NAT 2.0, a gente poderia submeter a versão 2.5, por exemplo, seria através desse menu. Bom, então, encerrando a parte de um desenvolvedor submeter uma nova VNF, nós vamos agora então para a ideia de um revisor que vai analisar todas as VNFs passíveis de revisão. Ao clicar no menu Review, Repository, a gente percebe que a gente já tem aqui passível de revisão a VNF que foi submetida no exemplo anterior. Então, o usuário GTFend, representando a RNP, submetemos um file, né? Aqui a gente tem o abstract, o link, a gente pode clicar aqui na lupa para ver mais informações, né, sobre essa revisão. E a ideia é que o revisor acesse, por exemplo, o repositório e analise tanto as funcionalidades da VNF quanto a performance e também verifique se a VNF condiz com o modelo aceito pelo Fend. Ao decidir se ela é aceita ou não, basta que o revisor clique ou no botão de aceite ou no de rejeitar. Então vamos aceitar essa VNF, por exemplo. Ao clicar no botão de aceite, a gente pode tecer alguns comentários e enviar para o desenvolvedor esse feedback. Então, nesse momento, ao clicar em aceitar, essa VNF foi migrada para o catálogo oficial do Fend e também foi realizado no sistema subjacente um git clone desse repositório dentro do nosso repositório local. De modo que agora, sempre que nós formos instanciar essa VNF ou fazer o deploy, nós vamos utilizar uma cópia local armazenada nos servidores remotos do Fend. Isso garante tanto a integridade quanto a parte de segurança da nossa marketplace. Bom, então agora saindo da parte de revisão e indo para a parte de, vamos supor que a gente é um cliente, agora que a gente quer contratar uma VNF. No menu da marketplace, a gente tem acesso ao catálogo, que aqui mostra todas as funções de redes que nesse momento estão inseridas no catálogo para ser contratadas por clientes. Então a gente pode ver que a gente tem aqui diversas VNFs em categorias como categoria de aplicação, de interoperabilidade, otimização, proteção, etc. A gente vê aqui inclusive que o faro que foi adicionado anteriormente já está aqui disponível no catálogo para ser contratado. Bom, nesse exemplo então vamos contratar, por exemplo, um faro. Basta clicar em Acquire. Pronto, está contratado. Vamos contratar também um DPI, por exemplo. E também um NAT. Bom, antes de contratar, a gente pode, por exemplo, clicar em detalhes e verificar quem é o desenvolvedor, quem é a instituição e todas as informações disponíveis da VNF. Caso o desenvolvedor definiu como política que todos podem ver o código-fonte, por exemplo, dessa VNF, está disponível o link para o repositório Git. Caso isso seja oculto, é porque as políticas do desenvolvedor definem que não possa ser analisado o código. Bom, então agora a gente, ao contratar essas VNFs, nós podemos ir na parte de Management, onde o cliente pode gerenciar todas as VNFs contratadas. Então no primeiro menu, no menu Management e VNF, nós temos agora acesso a todas as VNFs que esse cliente contratou dentro do Fend. Nós temos então o NAT, o DPI e o Faro contratados anteriormente. A gente tem a opção então de criar uma instância dessa VNF ou também visualizar, por exemplo, o VNF Network Function Descriptor, que é o que define diversas configurações iniciais de deployment e recursos necessários para rodar essa VNF. O VNF Descriptor que nós utilizamos atualmente, ele é uma extensão do Tosca, baseado também no VNF Descriptor do Tucker. Bom, então a gente pode, por exemplo, criar instâncias dessas VNFs, ao clicar então para criar um DPI. Nesse momento, uma série de comandos estão sendo enviados para o nosso VNF Manager,
de modo a fazer instanciar essa VNF e um dos servidores remotos do Fend. Então, o Fend fornece a infraestrutura, o VNF Manager recebe essa solicitação de deploy e uma instância é levantada de um DPI rodando em um dos servidores. Atualmente, para ser mais específico, essa VNF está rodando num servidor hospedado na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Já a nossa Marketplace está rodando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre. Bom, então foi criado a instância do DPI. Nós vamos criar mais uma instância também de um Firewall, para nós usarmos posteriormente para criar um Service Chain, por exemplo. Bom, a mesma coisa então está acontecendo. A gente está enviando comandos para que o VNF Manager e o VNF Server façam o deploy e a instanciação dessa VNF em um servidor remoto. Bom, após as instâncias serem criadas, a gente tem acesso a elas através do menu de instâncias, certo? A gente tem agora já o DPI que já foi criado e o Firewall ainda está sendo criado. Bom, enquanto o Firewall é criado, a gente pode aqui interagir um pouco com a instância do DPI. A gente tem aqui uma série de opções, como por exemplo, reiniciar a função de rede, parar ela, excluir ela, fazer um update, né, atualizar todo o funcionamento dela. Por exemplo, a gente pode fazer um resize allocation que permite que a gente defina o quanto de memória, por exemplo, vai ser usado para essa VNF, o quanto de CPU e o quanto de disco. Obviamente, essa definição de quantidade de recursos disponíveis está diretamente relacionado aos planos contratados para cada uma das VNFs e também ao valor pago. Bom, uma outra opção também, por exemplo, veio informações dessa VNF, que são as mesmas informações disponíveis lá no catálogo, e também verificar estatísticas em tempo real dessa VNF, né? Então, ao clicar em estatística, a gente consegue, através do Grafana, que é utilizado para demonstração de gráficos, a gente tem então a visualização em tempo real de diversas métricas dessa VNF, como por exemplo do CPU, uso de memória, tudo em tempo real. Bom, retornando então agora, a gente já tem as duas instâncias criadas, tanto o DPI quanto o Firewall. A gente vai então agora criar um SFC simples utilizando essas duas VNFs. Então a gente tem aqui a lista de SFCs, no momento a gente não tem nenhum instanciado, a gente vai criar através de um formulário. Primeiramente a gente vai selecionar qual é a VNF que vai ser a primeira VNF do SFC. Vamos criar um SFC bem clássico, utilizando um Firewall que vai enviar o tráfego para um DPI, certo? Então o Firewall vai ser a primeira VNF de entrada. A gente tem duas formas de receber o tráfego, né? Seja ele interno, através de uma VNF, ou externo, que são pacotes que vêm da internet. Vamos definir o interno. A gente precisa definir também então, a interface responsável por gerar os pacotes que vão passar através do SFC, que são os Connection Points. Vamos definir então o CP22, por exemplo. E vamos adicionar o DPI nesse SFC, então. Adicionamos a VNF DPI. A gente também tem que definir o Connection Point de entrada e o de saída, né? O 22. Nesse momento, se nós fizermos o Create, ele vai criar um SFC que toda a VNF vai passar, todo o tráfego vai passar pela VNF Firewall e ser encaminhada para um DPI antes de chegar na rede de destino. A gente pode também adicionar ACLs, que são conjuntos de critérios para classificar os pacotes recebidos. Esses critérios são geralmente mapeados diretamente do Taker. Então, por exemplo, ao adicionar um ACL, nós temos diversos critérios que podem ser utilizados, como por exemplo, a gente podemos usar o IPProto, no número 6, por exemplo, para definir que apenas pacotes TCP serão encaminhados para esse SFC. Então, todos os pacotes vindos do protocolo TCP serão encaminhados para o Firewall e depois para o DPI. Nós podemos adicionar também outros ACLs, como por exemplo, além de ser um pacote TCP, a gente pode definir que, por exemplo, as portas destinos. Então, vamos supor que a gente tem todos os pacotes usando o protocolo TCP entre a porta 80 e 120, por exemplo, deverão ser encaminhados para esse SFC. Desse modo, nós podemos criar bastante regras e políticas
para conseguir classificar todos os pacotes recebidos de forma a encaminhar eles por meio do SFC. Bom, vou remover só as ACLs para mostrar também a feature que a gente pode inserir, remover e interagir com esse formulário. Certo? Então agora nós vamos criar o SFC. Bom, nesse momento o formulário foi enviado via API REST para o VNF Manager e cada uma das VNFs estão sendo adicionadas ao SFC. Ao criar o SFC, temos ele então apresentado na lista de SFCs criados. Podemos aqui verificar então o ID do VNF Forwarding Graph e o ID do VNF Descriptor. Temos como ação a ser realizada aqui deletar o SFC ou também uma ideia mais visual do SFC ao clicar em CPath. Uma visualização interativa é apresentada para demonstrar o caminho que os pacotes estão percorrendo na rede. Bom, encerrando então o SFC, todas as funcionalidades do Marketplace foram cobridas. Vamos logar do sistema e voltar para a página inicial. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no site oficial em coral.ufsm.br/gtfend. Encerramos aqui então a demonstração do front-end e da Marketplace do projeto GTFend.